Que ao meu lado, Carlo Pereira, da Pacto Global, que vai falar, é um grande palestrante aqui do nosso dia, o mais aguardado, porque a gente está muito curioso em saber o que o mercado pode nos aguardar com essa temática tão importante debatida aqui hoje no Business Club. Claro, obrigado. Primeiro, uma satisfação enorme estar aqui. E esse tema é muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tem algumas pessoas, como por exemplo o ex-presidente Barack Obama ou várias outras pessoas que a gente pode citar, que mencionam esse tema, né, a mudança do clima, como sendo então o grande desafio da humanidade contemporânea, né? Muito claramente. E isso não tem como duvidar, todos os dados e números estão aí, né? E é claro que isso traz muito desafio, mas também muita oportunidade para o mercado, né? Ainda mais para o Brasil, né? Então, se a gente está falando numa transição energética, se a gente está falando numa transição para uma economia de baixo carbono, essa solução passa pelo Brasil, né? Se o Brasil falhar, e aqui eu não falo nos desafios que o Brasil tem, eu falo nas oportunidades. Se o Brasil, como mercado, falhar em lançar mão de todas as oportunidades que tem, o mundo falha. Não tem como a gente fazer essa transição e ir para uma economia neutra em carbono sem o Brasil atuar no seu pleno potencial. Isso é importante porque, de certa forma, acaba de falar que o mundo está olhando para o Brasil, o mundo está enxergando o potencial que o Brasil tem de crescimento na área. Completamente, completamente. E aqui, entenda, não estou falando no lado negativo da história, então, como, por exemplo, a questão do desmatamento, dos incêndios na Amazônia ou outros biomas no Brasil. Não estou falando disso. Isso a gente tem que resolver, tá? Não tem como. Passa por resolver isso também, sem dúvida nenhuma. E aí também tem muita oportunidade, né? Além dos desafios são enormes, né? Mas esse desafio é mais do governo, né? Mais do governo. Claro que as empresas têm que ficarem atentas, né? Para não incorrerem no risco de serem vistas como desmatadores, né? E eu não falo isso aqui só na reputação, eu falo isso aqui com relação a garantir mercados, por exemplo, vários países como a Alemanha, a Áustria, o bloco da União Europeia agora estabelecendo vários mecanismos, como por exemplo, due diligence com relação ao desmatamento, né? Então tem esse lado todo que a gente, claro, tem que ficar atento e tem que agir. Agora, o que eu falo é no sentido de que tudo que a gente fala, quando a gente fala fazer a transição energética, a gente vai precisar de gás, a gente vai precisar de hidrogênio verde, né? Não tem como a gente pensar em ter hidrogênio verde em volume, no volume necessário para essa transição, se a gente desconsiderar o Brasil, né? Não só isso, né? Eu vejo que aqui, por exemplo, tem algumas empresas de alumínio, por exemplo, o alumínio brasileiro, né, é o alumínio que tem menor emissão de gás de efeito estufa, né? Alumínio vai ser necessário no futuro, né, como é hoje, né? Outras coisas também vão continuar sendo necessárias, só que o mundo vai precisar desses produtos, desses insumos que tenham uma pegada pequena de carbono. E quem pode oferecer isso hoje é o Brasil. A gente tem aqui uma área muito rica de energia eólica no Nordeste, a gente tem também, a gente vê um crescimento cada vez maior pela procura da energia solar também, não só nas residências, que já é uma realidade, como nas indústrias também, isso passa por aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Imagina que hoje, né, a gente, um caso bem clássico, exemplo bem clássico, quando a gente entra nessa discussão, né? A Alemanha, que em alguns dias do ano ela fica 100% suprida pela energia solar, a melhor região na Alemanha é 5 vezes pior do que a pior região do Brasil, né? Então, veja, a gente tem um potencial enorme, né? Mesmo que o potencial eólico, a gente ainda não foi ali na full capacidade, né? Então, a gente tem muito mais a explorar no potencial eólico, fora, assim, várias outras fontes que a gente tem que considerar, né? Então, sempre cito, e aí, né, a capacidade do Brasil de fazer as coisas também, como, por exemplo, etanol, né? Então, o etanol, ou seja, né, a indústria da cana-de-açúcar, que em algum momento da história ela foi pensada para açúcar, né, hoje, né, e tinha um impacto ambiental enorme, hoje ela tem o açúcar, sem dúvida nenhuma, mas tem o etanol,
ela provê energia elétrica, ela é autossuficiente na sua maior parte em água, né? Joga energia para o grid, né? Energia elétrica. Então, assim, é uma solução também incrível, né? Que o Brasil conseguiu desenvolver ao longo dos anos. Carlos, é uma discussão riquíssima aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco e vocês vão poder acompanhar muito mais aqui no nosso WNOW, no WTC Business Club. Eu vou ficar aqui porque a conversa aqui é enriquecedora.